Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem de Cristo, a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está chegando agora, primeira vez que assiste aí nosso vídeo, neste canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este canal nada mais é um canal que nos dedicamos à palavra de Deus, a proclamar a palavra do Senhor Jesus. Um pouco do nosso conhecimento, Aleluia. E aqui é um canal meio, como posso dizer, um canal rústico, É simples, nada de tecnologia, edição. Então aqui é na íntegra, do começo ao fim, sem cortes. Então, Aleluia, Jesus. Peço a você aí, já do outro lado, Deus te abençoe, que você venha curtir nosso vídeo, comentar, compartilhar, ajudar a palavra de Deus chegar a mais pessoas, ajudar este canal a crescer, Graças ao Senhor Deus, pela misericórdia dele, estamos aí com 81 inscritos, Cada dia, graças a Deus, Deus vem tocando, em pessoas que assiste e se inscreve, Graças a Deus que a palavra do Senhor tem vos agradado, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje eu vou estar aqui trazendo uma palavra, uma mensagem que se encontra em João 6, a partir do verso 25. O título diz: Jesus é o pão da vida, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui no verso 25 diz: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão aqui me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de se conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nesse pedaço, quem é o pão da vida? É o Senhor Jesus, Ele é a salvação, Ele é o pão da vida, Ele que, como posso dizer, Ele que sacia a fome da alma, vamos se dizer assim, Então, assim, não devemos somente procurar alimentos que sacia a nossa carne, mas que venhamos a procurar o alimento que é Jesus Cristo para saciar a nossa alma, Porque, como a gente sempre diz, a gente tem que fazer por onde alimentar a nossa alma de boas coisas, porque esse corpo aqui, essa matéria vai ficar aqui na terra, Aleluia. Quando Jesus vier a recolher os seus escolhidos, essa matéria vai ficar aqui, o que vai subir é a nossa alma, nosso espírito. Então a gente tem que fazer por onde alimentar nossa alma, nosso espírito, E com isso é o que? A palavra do Senhor Jesus, Devemos meditar dia e noite, constantemente, a palavra de Deus. Aleluia. E o verso 28 diz: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus, Então, muitos não creem em Jesus Cristo, E Jesus Cristo foi um enviado de Deus. Para quê? Para que a gente creia nele. Ele veio nessa terra, se fez em forma de ser humano, Sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. E isso o quê? Por amor a mim e você. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, então, Senhor. que venhamos cada dia mais crer no Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há um outro Deus. Muitas das vezes o ser humano inventa deuses de madeira, de barro, gesso, enfim, são inúmeras as criações do homem, Mas não há outro que possa fazer, que possa salvar além de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E o verso 30 diz: eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem.
Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, é Jesus quem sacia a nossa fome, a nossa sede. Não fome da carne, né? Mas aqui se refere ao espírito, né? A alma. É Jesus que sacia a nossa alma, tanto a fome, a sede. Deus, Jesus Cristo é a fonte de vida, né? É só Ele. Quem crê nele terá vida e vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. E o 36 diz: Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo, né? Naquele tempo mesmo, muitas pessoas vendo Jesus não criam nele, né? E hoje não é diferente. Hoje o Espírito dele está conosco, né? A palavra de Deus diz, Aleluia. muitas das vezes a igreja tá vazia, né? Tem 2 pessoas, 3, meia dúzia, 10, e onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente. Mas muitos não creem nisso. Muitos é como Tomé, só crê naquilo que vê, só crê naquilo que toca, né? Então, assim, por isso que muitas igrejas estão vazias, porque não acreditam muito. Tem muitos que não acreditam mais que Jesus, Deus, está ali, né? Presente espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E o 37 diz: Todo aquele que o Pai me dá, virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Ou seja, todos aqueles que buscam o Senhor Jesus, nunca Jesus vai virar as costas. Você que está aí do outro lado precisando de algo, confie no Senhor, busca o Senhor, né? Saia do comodismo, saia do conforto da sua casa, vá para a casa do Senhor Jesus. Deus sempre tem uma palavra para lhe confortar, para lhe consolar, para te dar ânimo, né? Então simplesmente quando a gente precisa se revestir, se encher de Deus, a gente tem que buscá-lo. E nada melhor, não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor Jesus para nos encher, nos revestir, né? Às vezes a gente se encontra cansado, desanimado, e quando a gente busca o Senhor Jesus de corpo e alma, com alegria, Deus sempre tira aquele peso, aquele fardo que está em nossas vidas, né? E nos concede um fardo mais leve. Então, assim, Deus sabe da sua necessidade. Então, creia no Senhor Jesus, não desanime. Mesmo que esteja difícil a caminhada, não pare, não desanima, porque a palavra de Deus diz que aqueles que permanecerem até o fim será salvo. Então, é essa palavra que eu deixo para você. Se alimente da palavra de Deus, se alimente de Jesus, não largue Jesus por nada. Eu e minha esposa passamos por muitas dificuldades, muitas pelejas, tempestades, estamos passando. Mas é aquilo que eu sempre falo, repito, antes chorar, sofrer nessa terra do que na outra vida, né? Porque aqueles que choram aqui, Jesus vai secar de nossos rostos todas as lágrimas, né? Todo choro, pranto. Jesus promete vida eterna com alegria, com fartura, né? Lá no céu, iremos reinar ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Deus, né? Então, assim, suporte, persevere, suporte as pelejas, as lutas, mas não deixe, não desista, não desanima. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E aquele que permanecer fiel ao Senhor Jesus herdará o reino dos céus, terá a coroa da justiça, terá, né, a coroa da vitória, vida eterna, sem choro, sem pranto. Aqui tudo é passageiro, mas a vida com Deus é a alegria eterna. Então continue, não desista, não desanime, porque aquele que se desistir, desanimar, não fazer conforme a palavra do Senhor Jesus, porque até Jesus, que é Jesus, sofreu. Quem somos nós, né, para não sofrer? Nós somos falhos, pecadores, falhamos todo dia, pecamos todos os dias, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui sempre para
tentar fazer o de melhor para Jesus, né? Então, não desista, porque esse sofrimento aqui é passageiro. Porque aquele que não fizer conforme as Escrituras, né, conforme a palavra de Deus, vai ter uma morte eterna, sofrimento eterno. Então, assim, suporte, vale a pena suportar tudo por Jesus nessa terra. Amém, irmãos? É assim, eu agradeço a oportunidade. Vou passar a palavra para minha esposa. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor. Que Ele venha sempre a crescer e nós a diminuirmos. Que cada dia que nós tivermos fôlego de vida aqui nessa terra, Ele tire uma parte de nós e coloque uma parte dele dentro de nós, para que nós possamos andar, caminhar e viver como Ele viveu, né? E sermos verdadeiros imitadores dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Só para complementar a palavra que o meu esposo já pregou aqui, né, nesse vídeo, quero desde já agradecer as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, vão assistir hoje, amanhã de manhã, à tarde, à noite. Não importa o horário que você vai entrar e ver esse vídeo, você que vai entrar e ver esse vídeo, eu tenho certeza que foi o próprio Jesus que encaminhou para você. E quando meu esposo fala para as pessoas compartilhar, curtir, se inscrever, é porque é um canal voltado para o nosso Senhor, né? O nosso único interesse que nós temos aqui nesse canal é pregar a palavra dele, levar o evangelho dele mais longe possível, né? Fazer com que a palavra dele alcance o máximo de vidas possível. Almas, são almas para Jesus, só isso é o que nós queremos. Porque aqui dessa vida, como meu esposo já deixou bem claro, é passageiro, né? Muitas das vezes as pessoas falam, nossa, os crentes eles sofrem perseguições, dores, passam por lutas, guerras, sim, muito mais do que você imagina, do que vocês imaginam. A vida com Jesus não é uma vida fácil, não é uma vida, não vou mentir, tá na palavra dele. Nós não podemos mentir, né? Nós não podemos pregar só aquilo que é bonito, só aquilo que é ouro, é prata, é dinheiro, é bens materiais, não. Nós temos que pregar aquilo que está na palavra dele. O que está na palavra dele foi ele mesmo que falou que não seria fácil. Porém, ele estaria conosco. Ele está conosco. Essa é a diferença, né? Aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, não serve o Senhor Jesus, ele não tem Jesus com ele para enfrentar as lutas, o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus, porque ele subiu, o Espírito Santo desceu, porque ele sabia que não seria fácil. Sem o Espírito Santo, que é consolador, nós não iríamos chegar a lugar nenhum, né? Então há essa grande diferença. A gente enfrenta luta, dores, perseguições, calúnias, difamações, tudo que vocês possam imaginar, às vezes até mais do que uma pessoa que não segue, que não é discípulo de Jesus. Às vezes a pessoa que está no mundo, que não entregou a vida para o Senhor ainda, sofre bem menos perseguições na cabeça dele, né? Porém, dentro dele está cheio de tristeza, ódio, rancor, angústia, depressão e outras coisas que Satanás vai plantando ali na vida da pessoa. E cada dia que passa ela vai se afundando mais e mais, porque ela não tem o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Ele é o pão da vida, é o nosso Senhor, né? E a gente tendo Jesus, a gente sabe que vai enfrentar, vai doer, vai. É claro que às vezes a gente chora, a gente fica triste, abatido, mas aí Jesus vem com o Espírito Santo Consolador dele, seca as nossas lágrimas e fala, eu sou contigo, tem de bom ânimo. Até porque aqui nesse mundo tudo é passageiro, né? Quando a gente fala assim, tudo é passageiro, às vezes as pessoas falam, é fácil falar que tudo é passageiro. Você não está enfrentando os mesmos problemas que eu, às vezes a gente enfrenta até mais. Porém, está na palavra dele que tudo é passageiro. Nós não temos que se apegar a bens materiais nenhum. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Então tudo que nós temos aqui é por misericórdia do nosso Senhor, né? Por Ele, foi Ele que nos entregou em nossas mãos. E um dia nós vamos partir e não vamos levar nada. Ou seja, essa vida é passageira, é fato. Lá na eternidade, sim, é a vida eterna. Quem vai escolher onde nós vamos viver até o fim somos nós,
né? A partir de hoje, daqui para frente, você escolhe o que você vai plantar. Se você vai plantar luz, se você vai plantar amor, se você vai plantar um caminho com Jesus, sabendo que vai sofrer, mas Ele está com você, Ele não vai soltar suas mãos de forma alguma. Eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo agora é porque Jesus, Ele já está com você. Ele só precisa que você volte a sua atenção para Ele. Ele nunca soltou as suas mãos, Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou de te ouvir. Nós, pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, às vezes, a gente é que deixa de ouvir a voz dele. Ignora a voz do nosso Senhor, né? Mas continue caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, Ele supre todas as nossas necessidades. As maiores necessidades nossas não é o alimento do dia a dia, necessário mas é o alimento espiritual, para que nós possamos ter entendimento, sabedoria, paciência, mansidão. São os dons do Espírito Santo, ajudarmos o próximo, amarmos o próximo, porque se nós formos olhar o que está em nossa volta, a gente não ama mais ninguém, porque ninguém conhece mais ninguém, porque ninguém se coloca no lugar de ninguém, o amor já se esfriou há muito e há muito tempo, né? Como está escrito na palavra do Senhor, mas por Ele, que até naquele momento da cruz, Ele foi ali crucificado, antes dele ser crucificado, Ele foi perseguido por distribuir o amor, por pregar a verdade que vem de Deus, né? E por isso ele sofreu o que ele sofreu naquela cruz. Ele, lá naquela cruz, pregado, com aqueles espinhos na cabeça dele, ele perdoou a todos. E ele amou do mesmo jeito. Ele não falou, eu vou amar o preto, o branco não, o rico sim, o pobre não, o que vai para a igreja sim, o que não vai não. Não, ele amou a todos, ele nunca fez acepção de pessoas. Então isso não tem que existir, nós temos que amar a todos. Cada pessoa tem seus erros, sabe os seus pecados, as suas cruzes que carrega, mas não cabe a nós apontar dedo, nem apontar as falhas, nem os erros, nem os pecados de ninguém. Nós temos que cuidar para não cometermos os mesmos, e sim ajudar aquela pessoa a sair daquele erro, fazer com que ela se arrependa. E só a palavra do nosso Senhor, para dar uma nova vida, para dar entendimento, para fazer com que aquela pessoa se arrependa e se volte para Ele e nunca mais se afaste do caminho dele. E esse cumprimento da palavra, que é o que meu esposo já pregou, né? Essa palavra é muito forte, maravilhoso. Fala sobre Jesus, que foi a própria carne, né? Foi o pão da vida e continua sendo, nunca deixará de ser. E Ele continua sendo e sempre será o nosso único Senhor e Salvador. Porque aquele que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele não acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que fala Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele é três, né? Ou seja, o nosso Senhor é o nosso Deus. É 3 em 1. Ele é o nosso Deus. Jesus veio ao mundo em forma de ser humano porque Ele tinha que passar por tudo que nós passamos hoje. Ele entende as nossas dores, as nossas falhas, as nossas lutas, porém Ele não pecou, Ele não errou, Ele foi inocente desde o ventre, né, de Maria até Ele sair. Ele foi fruto de um milagre, né, e Deus escolheu Maria para dar luz ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não errou, Ele não pecou, Ele não cometeu erro nenhum, mas Ele veio em forma de gente para que Ele entendesse, para que Ele passasse o que a gente passa. Então vamos adorar esse Deus que é maravilhoso, é grandioso, é o nosso Pai de misericórdia, Criador do céu e da terra, único, dono do ouro e da prata. Somente a Ele nós devemos adorar. Desde já eu já agradeço, desejo uma boa noite para todos e que Jesus venha vos abençoar grandemente hoje, amanhã e para todo sempre. Boa noite. Amém, Deus abençoe a todos, até a próxima. Com fé em Jesus. E lembrando mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilhe e se inscreva também no nosso canal, tá bom? Amém. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.